seja muito bem-vinda a mais uma edição do PodMed, o podcast da ampla revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu sou a Alana Martins e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito relacionado às pesquisas sobre planos de saúde, que é o reajuste do plano de saúde. Para entendermos melhor este cenário, nosso convidado de hoje, que já esteve aqui conosco em outras ocasiões, é o Alexandre Gustavo Bley, diretor administrativo e financeiro da Unimed Paraná. Ele também é médico cirurgião vascular e já esteve à frente da diretoria da Unimed Curitiba e do Conselho Regional de Medicina, UCRM Paraná. Dr. Bley, seja muito bem-vindo e obrigada pela disponibilidade em falar conosco sobre este tema. Obrigado, Lana. Para mim é um prazer poder estar aqui, conversar contigo e com toda a audiência sobre um assunto realmente extremamente relevante, que é a questão aí dos planos de saúde e a sua forma aí de reajustes e também outros assuntos que sejam necessários. Bom, começando ali pela parte que a população mais questiona, especialmente na internet, que é o reajuste, especialmente nesse período de reajuste do plano de saúde. As pessoas acham muitas vezes que o plano de saúde é tão caro, né? Comenta isso pela internet. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre este assunto e em seguida já explicando como que funciona esse reajuste. Essa percepção, né, do caro, né, é algo que é individual, acaba passando por individual. Claro que existe um pensamento coletivo, porque hoje nós temos uma população, 25% da população hoje tem um plano de saúde, né, e 75% exclusivamente são atendidos dentro do Sistema Único no SUS. Então, dá essa percepção, né, por conta desses números, né, 25% somente da população com acesso, de que esse acesso é dificultado porque é algo caro. Quando eu falo que é uma questão, de repente, individual, porque você tem que entender o valor que está embutido. E o que é este valor embutido? Digamos que você tem uma pessoa que pague R$1.000 por mês para o seu plano de saúde. E essa pessoa praticamente não utiliza o plano, ela não tem nenhuma doença, nenhum problema que tem que fazer um acompanhamento, então eventualmente faz alguns exames, algo mais básico. Então essa pessoa ela pode ter a tendência a achar que o plano é caro, visto o custo que ela tem ao longo de um ano, né, e perto do que ela usou. Já por outro lado, se você tem uma pessoa que paga de repente os mesmos R$1.000 por mês e utiliza bastante devido aos seus problemas de saúde, né? Tem uma doença crônica, uma situação que faz com que exija um número de consultas grande, exames, internações, cirurgias, procedimentos, ou seja, às vezes uma internação que vá utilizar uma UTI, né, uma terapia intensiva. Então, são situações que agregam um valor percebido pela pessoa. Eu pago um valor, mas quando eu precisei, eu tive acesso, eu tenho acompanhamento, eu tenho cuidado. Então, muitas vezes, para essa pessoa, o caro ele já não é tão expresso quanto dessa outra forma que eu comentei. Então, Já é considerado um item necessário para aquela família. hoje se você pegar as pesquisas a respeito de planos de saúde, aliás, pesquisas relacionadas aos interesses da sociedade, o plano de saúde hoje está em terceira posição, né? Tem a questão de casa própria, educação, e o plano de saúde ele é um serviço que realmente é muito buscado. Então, é um sonho, né, das pessoas poderem ter este acesso, um acesso qualificado, um acesso, digamos, mais pronto, que às vezes existem algumas dificuldades dentro do Sistema Único. Então, dentro dessa perspectiva, para algumas pessoas pode passar essa impressão do mais caro, para outras nem tanto, tirando a questão nominal do valor do quanto custou o preço, mas trazendo para aquele do valor é o que significa ter o plano para aquela pessoa, né? Já a questão que você comentou a respeito do reajuste, o reajuste, aí nós abrimos um leque grande aqui de respostas, né? Primeiro que quando você faz um contrato,
seja ele um plano individual ou um plano por uma empresa ou por adesão, que são vários tipos e modelos de planos de saúde, você tem um período, né, que você tem um momento do aniversário, que a gente chama deste plano. Então, você contratou agora, no mês de março, você vai ter no ano seguinte um reajuste, um período de reajuste. Então, este período que você tem, que a gente chama daí são as datas de aniversário, nós analisamos, é analisado então o que foi a utilização durante esse período. E essa utilização ela passa tanto por uma questão da frequência do uso, mas também do custo que foi envolvido, né? Então, dentro dessa lógica, a própria Agência Nacional de Saúde, que é quem faz a definição do reajuste para os planos individuais, nós temos aí em torno aí de 8 milhões, né, de planos, de pessoas em planos individuais, e aí quem define o reajuste é a agência. Dentro do próprio cálculo da agência, ela contempla isso. Qual foi a diferença de custo, né, que aconteceu durante aquele período, né, e junto uma modulação com o próprio IPCA, que seria a inflação, digamos, geral que nós temos no país. Ela faz um mix disso e aí, com isso, ela determina o teto de reajuste que pode ter durante aquele período que tem. E aí, obviamente, que tem as outras formas de reajuste que a gente pode comentar lá para frente nos outros tipos de plano. Mas, essencialmente, o reajuste ele passa pela questão das despesas, né, do custeio e também da utilização. Há variação entre as contas individuais, nesse caso, na hora de aplicar o reajuste? Na verdade, às vezes as pessoas têm essa confusão, né? Os planos de saúde eles trabalham num conceito de mutualismo, né? Não de repartição simples, né? Quando você pensa numa repartição simples, como você comentou, é o pensamento assim: eu tenho uma poupança, cada um tem uma poupança individual, né? Então eu ponho eu deposito os valores daquela mensalidade, né, e ali eu tenho um recurso para que, quando eu precisar, eu tenho da onde retirar. Então, esse modelo de repartição não é o modelo dos planos de saúde. O modelo dos planos de saúde ele é um modelo de mutualismo, onde você faz parte de um pool, né, junto com outras pessoas. Como que funciona essa divisão de planos individuais, plano coletivo, que tem também toda essa diferença, né? Sim, os planos individuais, ou familiares, eles são contratados pelos indivíduos, pelas famílias, e esses planos, eles têm um regramento específico da parte dos reajustes diretamente da Agência Nacional de Saúde. Então, é a agência que determina o valor, né, o quanto que vai ser o percentual, perdão, de reajuste durante aquele período. Então, a agência o faz. Quando nós vamos para os outros tipos de planos, por exemplo, um plano empresarial, uma empresa contrata o plano de saúde e oferece isso como um benefício para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Este plano, ele tem a livre negociação com o plano de saúde, com a operadora do plano de saúde, nos momentos de reajuste, nos momentos de aniversário. Então, quando vai vencer, né, o período daquele plano, o aniversário, a operadora e a empresa sentam para pactuar a questão do reajuste. E, normalmente, o que se faz, dentro de uma precificação atuarial, então não é algo que é mágico, que aparece um número, né? Existe todo um cálculo, uma ciência por trás, um cálculo atuarial, que vai demonstrar para aquela empresa a questão da utilização, a frequência, o custo envolvido e o que a gente chama no final a sinistralidade, ou seja, o quanto aquela empresa ela trouxe de receita, o quanto ela pagou pelo aquele benefício dos seus funcionários e o quanto foi utilizado. Então, tudo isso é discutido, demonstrado, e aí chega-se o percentual do reajuste para você fazer o equilíbrio dessa mútua naquela empresa, por exemplo. E também temos outras modalidades, como a adesão, que tem a ver muito com algumas instituições, entidades representativas, por exemplo, alguns sindicatos, algumas associações, especialmente de profissões. Então, você tem uma determinada profissão, que tem um sindicato, uma associação,
e ela faz um contrato com uma operadora e oferta isso para os seus associados, para os seus sindicalizados, por exemplo. Então, é um tipo de coletivo por adesão. E da mesma forma como é no empresarial, também é uma pactuação entre as partes, tanto a operadora quanto a parte contratante, no caso ali, essa instituição. O doutor falou sobre essa participação da empresa durante esse período de reajuste, nessa conversa entre operadora e empresa. A minha próxima pergunta era sobre como ter um plano mais econômico. E eu gostaria que o senhor falasse tanto para esse plano individual, quanto também para essa participação da empresa, a importância também da empresa analisar as próprias contas, analisar ali esse uso dos próprios colaboradores. Normalmente, nos planos empresariais, existe todo um processo de relacionamento da operadora junto às áreas de recursos humanos, né, dessas empresas, e existe um acompanhamento de como que está indo aquele contrato, né? Então, isso é repassado sistematicamente, existem as reuniões, relatórios, que costumam ser repassados para que essas empresas possam estar acompanhando o que está acontecendo com os seus beneficiários no sentido da saúde financeira do plano, né? Obviamente, tudo isso é resguardado as questões legais, de leis de proteção de dados das pessoas. Então, essa parte administrativa, ela é feita dentro desse processo de relacionamento para que quando você chegue numa discussão, no momento de discussão de um reajuste, as coisas fiquem muito mais fáceis de se entender. Então, quando a gente analisa sobre a perspectiva, e aqui eu acho que independe da pessoa jurídica ou da família, são pessoas, acho que ao final nós estamos falando de pessoas que estão utilizando o plano, existe até campanhas que já foram feitas pelas operadoras, campanhas de conscientização até da própria imprensa, devido até à repercussão que o tema traz, né? Então, isso faz com que a sociedade, de uma forma geral, já discuta isso. Mas existem campanhas sobre o uso consciente do plano de saúde. Por quê? Se nós formos analisar, vamos partir da premissa inicial. Um plano de saúde é algo que tem uma percepção de ser caro. E a cada ano ele tem um reajuste. Então, se nós temos algo que tem uma percepção de ser caro e que a cada ano ele sofre um reajuste, nós temos que entender e analisar de que forma que a gente pode fazer com que este plano, este serviço ou esse produto, ele não seja tão caro de início ou que ao longo do tempo ele não sofra reajustes que possam impossibilitar as pessoas de ter, de consumir, assim por diante. E aí entra a questão do uso consciente. Por quê? Porque se nós falamos que o reajuste, desde a análise da própria agência para os planos individuais, quanto à análise das áreas comerciais das operadoras com os planos coletivos, os planos empresariais, como tudo isso passa por algo chamado frequência de uso, né, e também os custos unitários de cada unidade de atendimento, seja um procedimento, uma consulta, um exame, uma cirurgia, quando você eventualmente faz algum procedimento, algo que eventualmente não era tão necessário, você está impactando o custo daquele período, né, sem que efetivamente você tenha tido algum ganho para a sua saúde, algum ganho de melhoria de qualidade de vida. Então, quando a gente fala de uso consciente, às vezes de você ir no médico levar os exames. Uhum. E Porque às buscar vezes os as exames, pessoas né, buscaram também. exames, por incrível que pareça, existem inúmeras demonstrações de que as pessoas às vezes não vão nem buscar o exame. Faz uma tomografia, não vai buscar o resultado. Faz uma ressonância, exames de sangue. Então, veja, se eu vou ao médico, eu já tenho que me preparar para ir ao médico. Eu já vou separar os meus exames, eu vou separar os remédios que eu tomo, levar uma lista. Por quê? Porque se eu chegar lá e mostrar, talvez ele nem precise solicitar novamente aquele exame, porque eu já tenho algum recente, algum Um exame que histórico, né? possa demonstrar, e um histórico, como você falou. Então, isso faz com que o próprio profissional tenha até melhores condições de analisar o contexto geral todo e poder direcionar da melhor forma o atendimento àquela pessoa. Então, às vezes, são coisas simples, né,
que passa desde, como eu falei, uma situação do exame, como, por exemplo, também o autocuidado, né, das pessoas conseguirem gerir melhor a sua saúde, e aí passa por atividade física, passa por a questão de alimentação, passa por a higiene do sono, né, o dormir bem. Então, são vários fatores que vão contribuir né, com uma qualidade de vida melhor que vai impactar diretamente na saúde. Então, essa questão do uso consciente, ela transcende eminentemente o uso somente da carteirinha, mas sim de uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade da pessoa para com a sua saúde e também para com aquele benefício que eventualmente uma empresa está ofertando, né, do plano de saúde, ou até daquilo que ela está adquirindo ao fazer um plano familiar junto a uma operadora. Então, o meu uso indiscriminado, por exemplo, em um determinado ano, ele pode aumentar, acarretar o aumento, o reajuste, o aumento na mensalidade no próximo ano. Sim, é dessa forma que as coisas acontecem. Então, como eu citei, então a Agência Nacional de Saúde, ela vai fazer uma análise do que foi nos últimos 12 meses, por exemplo, como foi que se comportou os custos assistenciais. Então, houve, por exemplo, uma variação, digamos que o aniversário seria agora, em março. Então, vamos analisar como que foi lá de março de 2024 até aqui. Como que se comportou esse custo assistencial? Olha, houve uma variação de X%. Esse X% modulado com o IPCA, né, que é a inflação daí geral, subtraído dali desse IPCA a questão dos planos de saúde, para não contaminar, porque já está sendo visto do lado de cá. Então, isso tudo faz-se um mix para que a agência coloque o reajuste. Então, esse custo, ele passa por frequência, que é o consumo, e passa pelo valor do quanto custa cada modalidade de serviço. E impacta o coletivo, né? Não somente o meu plano, a minha mensalidade. Exato. Aí acho que é a questão do mutualismo, que é importante a gente Queria até também... que o senhor pedisse, eu queria pedir até para o senhor explicar um pouquinho o que é o mutualismo. A gente acaba escutando muito, mas é dentro do plano de saúde. Mas para quem está nos assistindo, às vezes não entende muito bem como Certo. que funciona esse mutualismo dentro do plano de saúde. O mutualismo é esse processo de corresponsabilidade. É como se todos contribuíssem para um fundo único, né? Todas as pessoas que têm um plano de saúde, eles contribuem dentro de uma operadora para um fundo único. Porque esse fundo único ele tem que gerir todos esses recursos e ofertar os acessos necessários à saúde das pessoas. Como eu falei, é diferente do modelo de repartição simples que as pessoas têm, às vezes, na cabeça. Puxa, mas eu tenho crédito, eu não usei o plano de saúde esse ano. Não, a sua mensalidade ela faz parte de um pool, faz parte desse processo de mutualismo, onde todos pagam as suas mensalidades, alguns vão usar, outros não vão usar naquele momento. Mas vai chegar um momento que, se eu não usei nesse ano, eu trouxe um saldo positivo para esse pool, digamos assim, né? Agora, se nesse ano eu utilizar bastante, com certeza quem não usou vai estar auxiliando dentro do pagamento do meu acesso à saúde. Então, essa mútua ela é importante porque ela gera esse processo da estabilidade. É um equilíbrio, né, entre as E isso, ele é um contas ali. equilíbrio. Então, o mutualismo ele é a base da formação do plano de saúde. Por isso que você não tem daí o reajuste individual. Então, eu contrato um plano de saúde, minha família não usa, meu vizinho tem o mesmo plano de saúde que eu tenho e ele está utilizando, o reajuste dele vai ser o mesmo que o meu. Até porque isso é uma regra da própria Agência Nacional de Saúde. O que vai diferir, muitas vezes, é o reajuste entre empresas, porque aí é aquilo que eu expliquei, a pactuação da empresa junto com a operadora. Então, ali é pactuado de acordo com a necessidade da saúde financeira daquele contrato. Porque qual é o interesse? O interesse da empresa é ela manter o benefício de saúde para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Então, para isso, tem que ser feita uma boa gestão para que a empresa ela tenha condições de bancar, de pagar, de ofertar isso para os seus empregados, seus funcionários,
sem que isso não crie um descontrole das contas na operadora que vão impactar o todo, inclusive as pessoas que contratam diretamente um plano de pessoa física ou familiar. E no próprio reajuste da própria empresa, né? No ano seguinte. Com certeza no reajuste da própria empresa, porque o que a gente tem que ter em mente, acho que ficar como algo assim bem claro e transparente. O reajuste, ele segue cálculo matemático, ele segue uma análise de uso, custo do uso, né, a frequência. Então, são algumas variáveis que são analisadas anualmente, seja pela agência, ou seja, entre uma operadora e uma empresa ou uma associação, um sindicato que fez a contratação do plano. Então, é importante que exista aí o entendimento de que todos nós temos como participar desse processo, e aí resgatando um pouco uma fala anterior, numa análise de uso consciente. Então, existem aí algumas dicas, né, algo que poderiam ser realizadas pelas pessoas, no sentido de vamos entender melhor a dinâmica, como que isso funciona e como que isso eu posso colaborar para ter um impacto menor quando vier um reajuste. Doutor, a gente trouxe um pouco também sobre o plano mais econômico, né? Eu acredito também que isso perpassa ali na questão da prevenção, da promoção à saúde. Como que o senhor analisa todo esse contexto também, que acaba sendo meio coletivo da própria população, né? O plano de saúde, ele é como se fossem módulos, né? Fossem módulos. Por exemplo, se eu quero ter uma cobertura local. Eu sou uma pessoa que eu não viajo muito, eu fico só naquele meu ambiente, meu local, a minha região, ou se eventualmente eu viajo dentro de um estado, ou se eu acabo fazendo aí deslocamentos de forma nacional. E isso gera uma segmentação. Então, óbvio que um plano que tem uma abrangência nacional, onde você tem atendimentos em diversos locais no país, por uma análise de cálculo atuarial, ele acaba se tornando mais caro do que aquele que é só de uma rede local. Então, até na formatação de um plano de saúde, você pode modular as segmentações, de que forma que você pode estar atuando. Então, isso, por vezes, faz com que você tenha diminuição, mudanças de valores de um plano de saúde. E o outro tópico que você citou aí da prevenção é fundamental e cai naquilo que a gente fala do uso consciente, né? Que passa, como a gente comentou, do autocuidado, mas também o entendimento de que, por vezes, você tem que utilizar o plano de saúde não só na busca do curativo, da parte de curar algo, de ir a partir do momento que eu tenho uma doença, mas também prevenir. E entra aí o papel do próprio profissional médico no processo da prevenção e também da promoção, à medida que ele te explica, ele te demonstra algumas situações relacionadas até o estilo de vida, né? Às vezes até a história familiar que as pessoas acabam tendo. A gente sabe que existem algumas doenças que têm um aspecto familiar relevante. Então, esse processo da prevenção na utilização do plano de saúde também é importante, porque à medida que você muitas vezes descobre uma doença numa forma mais precoce, você, com certeza, o impacto para a tua saúde e para a tua recuperação vai ser muito menor do que num estágio mais avançado da doença. Uhum. Assim também como o custo de um tratamento, de um acompanhamento numa doença numa fase inicial é menor do que numa fase mais tardia, onde às vezes você precisa de intervenções muito mais sérias e profundas e que, obviamente, vão carregar um custo maior. Então, o autocuidado, como a gente fala, não está somente relacionado às questões, né, dos hábitos de vida, como a gente citou,
mas também a esse processo de ter um profissional de confiança, ter um médico de confiança, aonde você possa trazer as suas demandas e, eventualmente, ali dentro dessa relação médico-paciente, entender e ver quais são as possibilidades que você tem de prevenir algo que, eventualmente, possa estar se iniciando ou possa, num dia, vir ali a acontecer. Então, eu acho que é fundamental e isso, com certeza, impacta diretamente na questão não só do custo, mas também dos reajustes, conforme a gente já tinha comentado. Como que é o papel da operadora para essa promoção à saúde? Existem programas para que a pessoa também procure ajuda antecipadamente em alguns casos determinados? Sim, existem diversos programas dentro do sistema Unimed, as diversas singulares, as diversas Unimedes aqui, não só do estado como do país, tem programas de atendimento a pacientes que têm, por exemplo, doenças crônicas, de atendimentos seriados, né, de situações complexas, como várias doenças de forma concomitante. Existem também as questões para as pessoas, para hábitos saudáveis. Existe o acompanhamento para pessoas que no momento estão saudáveis, mas que buscam entendimentos, conhecimento, educação em saúde. Então, existem vários programas que são desenvolvidos sempre na tentativa de facilitar o entendimento das pessoas acerca da sua própria saúde. O que constitui realmente a sua qualidade de vida, a sua saúde. Então, esses programas eles visam não somente a auxiliar essas pessoas no cuidado para com eventuais doenças que já tenham, mas também no processo de prevenção de novas doenças. O doutor falou bastante sobre uso consciente, né, do plano de saúde. A gente trouxe também algumas dicas para ter um plano mais econômico, mas eu gostaria que o senhor desse alguma referência, se o senhor tiver, sobre alguma obra, algum material que fale um pouco mais sobre esse assunto, para a gente também colocar aí no nosso site. Ótimo, acho que é uma leitura ou uma visualização. Existem sites, né, do Sistema Unimed. O Sistema Unimed desenvolveu algumas cartilhas, manuais, tem vídeos, tem em forma de vídeos. Eu acho que é importante, depois, se puder, compartilhar os links, mas no próprio site da federação a gente tem pequenos vídeos curtos sobre a questão do uso consciente, que passa pelo aquilo que a gente falou, desde a questão do autocuidado, quanto à questão do preparo para ir para uma consulta. Então, são várias dicas que são importantes para que as pessoas possam ter essa análise de consciência. Eu costumo sempre dizer que os problemas costumam ter uma dimensão muito maior do que, às vezes, aqueles recursos que a gente tem para poder solucioná-los. Então, a gente tem que ter aí gestão sobre isso. Então, você tem que ter gestão. E aí é importante que as pessoas tenham a autogestão, o entendimento daquilo qual é a minha parcela. A minha parcela não é meramente pagar uma mensalidade, manter em dia aquele plano de saúde, mas de que forma que eu posso colaborar, né, para que eu possa usufruir melhor deste benefício, desse acesso, né, daquilo que a pessoa buscou, e principalmente que essa minha consciência ela vai impactar nos outros. É a autorresponsabilidade, né, que o doutor Exato. trouxe um E não pouco. só a autorresponsabilidade, mas a responsabilidade para com o todo. Então, quanto mais a gente tiver uma questão de conhecimento mesmo, de como que as coisas funcionam. Então, acho que aqui vai os meus parabéns para vocês que estão trazendo esse tipo de temática, né, que traz à baila o assunto. Obviamente que a gente não esgota o assunto, mas pelo menos instiga as pessoas a procurarem mais, a ler, né, e entender um pouco mais a respeito dessa questão da dinâmica, como Do funciona funcionamento, né? da dinâmica do plano de saúde, especialmente na questão dos reajustes. Então, depois vou passar, mas eu acho que é importante a procura nos próprios sites do Sistema Unimed, né? Nós temos algumas Unimedes, da própria Federação, da Unimed do Brasil. Então, existem alguns sites que demonstram essa questão
do que a gente chama, digamos, de uso consciente. Então, é importante, se a audiência puder, realmente pesquisar, procurar e ver de que forma que pode auxiliar para toda essa sustentabilidade do setor da saúde suplementar. Doutor, caminhando para o final da nossa entrevista também, nesse nosso bate-papo, eu queria deixar esse espaço aberto para que o senhor trouxesse alguma coisa que tenha ficado fora das nossas perguntas e dessa conversa. Bom, eu acho que agradecer, né, e parabenizar, como eu já falei, a respeito da temática. O interesse aqui não era esgotar o assunto, até porque ele é muito As pesquisas vão vasto. continuar, né? As pessoas vão continuar pesquisando e procurando para entender a E é cada ano. importante que as pessoas façam isso, mas eu acho que é importante no momento que a gente vive de democratização, o que é muito bom da informação, mas as pessoas têm que buscar fontes confiáveis, boas fontes. É importante para que a gente não tenha nenhum tipo de serviço, de que as pessoas leiam coisas que não condigam com a realidade, e aí isso acaba gerando uma desinformação e acaba gerando um desserviço como um todo. Então é importante que as pessoas realmente busquem fontes confiáveis para esse entendimento, porque a partir do momento que as pessoas elas têm conhecimento, esse conhecimento muitas vezes ele traz mudança. Ele faz com que as pessoas, a partir do conhecimento, elas gerem alguns questionamentos internos e digam, por que não? Por que não fazer? Sim, uma Por que consciência. não auxiliar? Então, é algo que não é só para o plano de saúde. Quando a gente analisa no todo, né, nós moramos numa cidade. Essa cidade ela tem pessoas que são responsáveis pela limpeza. Mas já parou para pensar que se cada um não tivesse a autoconsciência de guardar os seus lixinhos, colocar num bolso, numa bolsa, de um chiclete, Descartar devidamente depois. e descartar devidamente, imagine se todo mundo jogasse isso na rua. Como que seria a cidade? Sim. De que forma que a gente estaria vivendo? Então, esse processo de autorresponsabilidade das coisas, e aí não é só do plano de saúde, é vital para o funcionamento da sociedade, para a própria sobrevivência nossa. Então, aí é cuidado com a água, quer dizer, é tanta coisa. Sim, quando a gente fala até sobre sustentabilidade, às vezes as pessoas acabam ligando o assunto ao meio ambiente, né? Mas, na verdade, sustentabilidade é o mundo como um todo, é o funcionamento de tudo que nos rodeia, né? Sim, é mais amplo, não é só uma questão realmente de meio ambiente, passa também pelas questões, como a gente falou aqui, financeiras. Sim. Então, eu acho que, como final, o que eu deixo é essa reflexão. O que nós podemos fazer de diferente, que movimento que eu posso fazer de diferente, que possa impactar positivamente, não só na minha vida, mas na vida da minha família e a vida de todos os que estão ao meu redor, moram na mesma cidade, no mesmo país, ou seja, no mesmo mundo. Então, acho que é fundamental que, se cada um fizer um pouquinho, com certeza as coisas serão muito melhores. Dr. Blay, muito obrigada pela sua presença nessa edição e por essa conversa, né, que tanto trouxe um assunto tão importante. E com isso também a gente finaliza mais essa edição. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Se quiser saber mais, ter mais referências, é só acessar nosso site na Revista Ampla, nos seguir no LinkedIn, no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada e até a próxima.